mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Bom dia, povo de Deus, graça, paz, saúde, alegria, toda sorte de bênçãos a você e a sua família. Neste domingo, dia 6 de março de 2022, é o primeiro domingo da Quaresma e a nossa cor litúrgica é a cor roxa, que significa que nós estamos na Quaresma, nos preparando em oração, pedindo ao Senhor misericórdia sobre seu Filho, por todo o trajeto que ele vai fazer de sofrimento, de entrega a si mesmo por amor a todos nós, seus filhos, e é claro, ele ressuscita, comprovando que ele está acima da morte, ele é Deus ressuscitado. Hoje também, dia 6 de março, comemoramos a data do dia 10, fazemos menção à data do dia 10 de março, que é o dia do primeiro culto protestante no Brasil. Louvado seja Deus! O texto que nos convida para a oração silenciosa se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo de número 5, versículo de número 1. Leamos todos a uma só voz. Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de todos, pois não sabem que fazem mal. Ouçamos o nosso prelúdio e preparemo-nos para adorar ao nosso Deus. Que bênção ouvirmos o nosso prelúdio. E agora convido você a juntos adorarmos ao nosso Deus com uma leitura que será conduzida pelo nosso irmão presbítero Cláudio Rodrigues. Bom dia, irmãos. Bom dia. Bom dia. O texto que nos remete a este momento de adoração, neste culto que estamos prestando ao nosso Deus, está em Salmos, capítulo 111, versículos de 1 a 4. E assim diz a palavra do Senhor. Aleluia! De todo o coração rendei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Todos. Ele fez memoráveis as suas maravilhas, benigno e misericordioso é o Senhor. E agora, neste mesmo espírito de adoração, vamos cantar com bastante animação e alegria o hino ao nosso Deus.
Agora que cantemos esse hino maravilhoso, vamos falar com nosso Deus. Curvemos nossas cabeças e falemos com Ele. Querido Deus, amado Pai, como é bom, Senhor, estar na sua casa, como é bom, Senhor, gozar da presença divina em nossas vidas. Queremos te agradecer, Senhor, por esta oportunidade que estás nos dando, de trazer-nos à sua casa de oração para prestarmos este culto e gozar da tua presença. Tu és o Deus maravilhoso, Deus que cuida de todos nós com amor, carinho, um Deus que nos satisfaz em todas as nossas necessidades. E nós te louvamos e te agradecemos por isso. Senhor, tu és maravilhoso ao ponto de dar o seu Filho para que nós pudéssemos alcançar a salvação e o perdão dos nossos pecados. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado mesmo, e aceita este nosso culto, este culto de adoração que fazemos a Ti, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor nos convida à confissão, aquele momento que separamos para colocar diante do Senhor tudo aquilo que fizemos que é totalmente contrário ao seu amor para conosco, os pecados, as nossas rebeliões para com o amor que Deus tem para nós. Confessemos os nossos pecados. É uma prova da nossa maturidade, do nosso reconhecimento e, ao mesmo tempo, uma prova de que confiamos que o amor de Deus é suficiente para nos perdoar. Filipenses capítulo 4, a partir do verso de número 8, Filipenses capítulo de número 4, a partir do verso de número 8, leiamos de forma alternada. A condução dessa leitura, presbítero Cláudio. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, todos, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Cantemos agora o hino 251, nos preparando para este momento de confissão. Amor
Graças te rendemos, ó Pai, por este momento, por este tempo separado, para que coloquemos diante do Senhor os nossos pecados. Tende misericórdia de nós, poderoso Pai. São tantas as nossas falhas, imperfeições, nossos erros. Pedimos-te, Senhor, perdão e confessamos, colocamos diante de Ti tudo o que se encontra sobre nós, que é totalmente contrário ao que o Senhor diz como devemos viver. Ao mesmo tempo, clamamos a Ti por todos aqueles que carecem, ó Pai, de terem a convicção de que pelo Senhor foram perdoados. Dá-nos a bênção, ó Pai, de perdoarmos a nós mesmos, para que possamos seguir em frente em uma vida cercada do Teu amor e do Teu cuidado. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Filipenses capítulo 4, verso de número 19, nos traz uma leitura, uma declaração de perdão. Leiamos todos a uma só voz. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Perdoados de nossos pecados, saudemo-nos uns aos outros com a paz de Cristo. Paz de Cristo, Cláudio, paz de Cristo, Tiago, paz de Cristo a você, que se encontra onde você estiver e tem a plena convicção de que os pecados foram perdoados pelo Senhor. Amém. É tempo de recebermos dele a sua palavra e a oração que pede que o Espírito Santo nos ilumine para a compreensão do seu Evangelho será feita pelo nosso irmão presbítero Tiago Bolsas. Oremos. Oremos, irmãos. Senhor Deus, nosso Pai, nosso Criador, obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, Senhor, que podemos, alguns estando aqui na Tua casa, Senhor, mas as pessoas que estão nos seus lares também, em vezes distantes da nossa igreja, que estão cultuando conosco, ao mesmo tempo agora, Senhor, puderam adorar-Te, confessar seus pecados, receber de Ti o perdão, Senhor. Que o Senhor também abra esses ouvidos, abra as mentes e os corações, principalmente, Senhor, para a mensagem que aqui será colocada. O Senhor já abençoou o pregador, já colocou na boca dele as Tuas palavras, Senhor, que Tu queres. E agora faça, Senhor, que essa palavra se espalhe, Senhor. Tu que é o Senhor de tudo neste mundo, Senhor, Tu podes fazer a Tua palavra semear e multiplicar mais. Te pedimos que nos abra os ouvidos e as mentes, que possamos botar também em prática tudo que aprendermos aqui hoje da Tua palavra, Senhor. É o que Te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Lucas 21, 29 a 36, leamos todos a uma só voz. Ainda lhes propôs uma parábola, dizendo: Vede a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, vendo-o, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Podeis assentar, queridos, muito obrigado. Vendo as notícias da semana, nós chegamos a várias conclusões. A mais rudimentar de todas é que durante 2 anos nós deixamos de ser simples pessoas comuns, cada um com a sua área, cada um com o seu momento, com o seu trabalho, com a sua atividade laborativa, inclinação vocacional. Por 2 anos deixamos de ser apenas isso
mas nos tornamos todos também epidemiologistas. Todos nós nos tornamos doutores de vírus, de viroses, remédios, tratamentos precoces, vacinas, não vacinas, distância, protocolos de segurança, etc. e tal. Por que isto aconteceu? Porque tivemos que conviver, e ainda estamos, parece, em uma pandemia, quer seja no seu declínio, mas fato é de que, do ponto de vista situacional legal, ainda não foi decretado o fim. Graças a Deus está acabando, é o que nós percebemos. Porém, fato é de que nesses 2 últimos anos tivemos que nos tornar doutores nesse assunto. Agora, infelizmente, com essa questão da guerra entre Rússia e Ucrânia, deixamos de ser epidemiologistas e nos tornamos agora especialistas em relações exteriores. Todos nós começamos a entender quem é a OTAN, quem é o Vladimir Putin, de onde ele veio, trabalhava na KGB, era espião, etc. e tal. O Zelensky era comediante, foi eleito pelo povo, se tornou presidente, tem a OTAN, tem os Estados Unidos, tem não sei o quê. Todos nós nos tornamos doutores nesse assunto. Por quê? Porque é o que estamos vivendo neste tempo. Agora, uma coisa é fato. Quando surgiu a pandemia, já falei e repito para vocês, confesso que o meu estarrecimento em março e abril de 2020 não foi com a pandemia em si, mas com o número de crentes que acharam que iam morrer e ficaram perplexos com tais possibilidades. E a impressão que dava é que durante quase 10 anos à frente, como pastor, mensageiro nesta igreja, nós nunca tratamos de assuntos como morte, como ressurreição, como salvação, como vigiar, orar, estar perseverante. A impressão que me deu é que esses assuntos não foram tratados. A impressão que me deu é que parece que todo o tempo que nós falamos, exatamente este aqui, essa prédica, esse sermão, a impressão que dá muitas vezes é que é um compromisso de domingo. Agora é meia hora de texto bíblico, mas quando o assunto é denso e o pastor se empolga, vai para 50, e aí depois a gente vai almoçar. Cumprimos a agenda da manhã. E claro, a gente almoça as coisas da igreja, né? Tu viu a roupa de fulano, tu viu a postura de Beltrano, tu viu que ciclana se atrasou, tu viu que ciclana chegou cedo, chegou por quê, o que está acontecendo? Parece que é isso. Porque eu fiquei estarrecido em uma pandemia, onde você via o Wuhan sendo fechada, você via os países da Europa se fechando, os idosos italianos morrendo às pencas. A minha perplexidade foi, ao fazer as lives, você ver os crentes, os discípulos de Jesus, que por décadas dizem que a alma está com o Senhor, ficarem horrorizados. Eu não entendi. E agora vivemos um contexto de uma guerra declarada. E com o avanço das mídias sociais, todos os vídeos, filmetes, chegam no nosso celular em tempo quase que real. E nós temos novamente os crentes estarrecidos. E alguns começam a se perguntar, ainda bem que o Brasil não briga com ninguém, ainda bem que o Brasil é rota de fuga de quem se dá mal no mundo. Ainda bem que aqui é o paraíso de quem se lascou em alguma situação, vem para cá. Então é como se fosse o território neutro de quem perdeu no mundo. Meu irmão e minha irmã, quero compartilhar com você as Escrituras. Agora, se você trouxe papel e caneta, anote. Se você não trouxe papel e caneta, pensa o seguinte, esse sermão de hoje vai ao ar no domingo que vem, vou poder ouvir no próximo domingo. Ou se você não trouxe papel e caneta, não vai guardar que o sermão vai no próximo domingo, absorva essa mensagem. Porque talvez nós estejamos entrando em uma espiral, onde o mundo vai ter agora contágio e guerra até sabe-se lá Deus quando. Talvez. Não sou um alarmista, somente observo as circunstâncias.
Quando você tem um metabilionário que ganhou dinheiro com informática, dizendo que agora a salvação do mundo serão várias vacinas porque o mundo vai ter várias pandemias, não sei o que ele está querendo dizer, mas foi ele que disse. Quando você tem várias organizações de Nações Unidas com uma guerra eclodindo, e você tem o líder da talvez maior potência militar do mundo, oferecendo para um presidente que era um comediante do povo, oferecendo asilo político, oferecendo um avião para retirá-lo do país, e o ex-comediante diz: eu não preciso de carona, eu preciso de munição. Esses são os rumos que o nosso mundo tomou agora. Doenças e guerras, isso pode acontecer? Tomara que não. Mas se acontecer, não é novidade para você. Olha o que a palavra do Senhor diz. Ainda lhes propôs uma parábola dizendo qual o pensamento, qual é a postura que Jesus requer dos seus discípulos em momentos de tensões, de guerras, de rumores de guerras. Vede a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, vendo-o, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Não é vendo a figueira, é vendo o verão. Figueira é feminino. Não é vendo-a, é vendo-o. Vendo-o, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, a queda de Jerusalém, a vinda do Filho do Homem, o princípio das dores, a grande tribulação, quando virdes acontecer essas coisas, sabei, verso 31, sabei o quê? Que o diabo ganhou no mundo espiritual, é isso? Sabei que Satanás provou que é maior do que Jesus, é isso? Sabeis que vossa alma está condenada, é isto? Não. Sabeis o quê? Que está próximo o... Primeira coisa, então, que nós temos que ter em mente, você ligou a televisão, sua TV tela plana, 8K, HBO Plus, HBO Max, Discovery Plus, o troço todo. Você ligou a televisão, você viu guerra e rumor de guerra, a primeira coisa que Jesus diz que você tem que saber é o quê? O reino está próximo. Não é a opinião do comentarista A, B, C, W, J. Não. Esquece. Infelizmente, se você tem partido, você se encontra dividido. É até o significado do termo. Quem está partido não está inteiro. Se você tem um partido, por definição você está dividido. Ou é você ou é o outro. Ou somos nós ou são eles. Aí sabe o que Jesus diz? Observe o verão. Quando essas coisas acontecerem, vendo-o, vocês perceberão o quê? Que está próximo o reino dos céus. Qual é o partido do reino dos céus, hein? Qual é o partido? Esquece o comentarista. Ouça tudo. Mas a tua premissa é o Evangelho. Uma coisa que me deixa estarrecido, infelizmente, eu acho que eu sou muito inocente, sou muito bobo. Sério. Só tenho carranca. Por dentro eu sou um bobalhão. Porque eu imagino que quando os discípulos de Jesus olham reportagens, o que está dentro deles, a premissa é o que Jesus acha, o que Jesus pensa, o que Jesus disse, o que escreveram acerca do que Jesus falou sobre o assunto. Mas os crentes de hoje em dia não são assim. Eles pegam o assunto, assistem trilhares de comentários, depois, à luz do comentário, o que mais lhe apetece é que ele vai procurar um versículo na Bíblia que não vai confirmar o que Jesus falou sobre o assunto, mas vai confirmar a opinião do comentarista. Está dando para entender? É isso. Olha o que Jesus diz. Assim também,
Quando virdes acontecerem estas coisas, o quê? Destruição do templo, princípio das dores, Jerusalém cintiada, vinda do Filho do Homem, quando você vir que a figueira está perto de brotar, quando você vê o verão. Primeira coisa, saiba que está próximo o reino de Deus. Guerras indicam que está próximo o reino de Deus. Então, queridos, a aflição humana é natural, mas o desassossego da alma, à luz da Escritura, não faz sentido. A palavra do Senhor ainda continua. Verso de número 31. O reino está próximo, o reino de Deus está próximo. Me lembro de uma irmã desta igreja, que já foi dessa igreja, que tratou durante um longo tempo um tratamento quimioterápico intenso, gigantesco. E aí, em uma das visitas que fiz a ela, ela disse para mim: pastor, posso tirar uma dúvida com o senhor? Eu falei: quem dera, se todo mundo quisesse tirar dúvida uns com os outros, o mundo estaria melhor, se eu tiver a resposta. Pastor, é pecado nós pedirmos para permanecermos enfermos? Falei: uau, que pergunta maneiríssima. Olha, essa é uma pergunta boa. Isso aí leva a reflexões de madrugadas infinitas. Mas me dê mais informações. Por que uma pessoa pediria para permanecer doente? E ela disse: pastor, é porque desde que eu fiquei doente, comecei esse tratamento, eu me apeguei tanto a Deus. Eu passei a ler tantas escrituras. Deus fala tanto ao meu coração. Eu hoje tenho medo de voltar a ficar boa e deixar de ler a Bíblia, e deixar de orar como eu oro hoje, e voltar a ser uma pessoa fútil. Falei: minha irmã, a sua resposta é essa. A sua pergunta eu não tenho resposta, mas a sua resposta é essa que a senhora acabou de dar. A senhora se respondeu. Quantas vezes na doença, quantas vezes no pânico, quantas vezes em estado absorto de dor, nós oramos, jejuamos, nos consagramos, ofertamos, damos nossos dízimos, participamos de campanhas de caridade, e depois passam os rumores de guerra, parece que o reino de Deus não está mais tão próximo, e nós voltamos a ser os egoístas, arrogantes de sempre. Uma outra irmã, conversando, disse o seguinte: olha, pastor, durante o período de maior dificuldade na vida, quando eu perdi minha casa, eu perdi meu emprego, eu perdi meu relacionamento, eu perdi amigos. E eu digo para o Senhor que foi o período mais feliz da minha vida. Eu disse: por quê? Porque quando Deus me tirou tudo, eu percebi que eu só tinha Deus. Quando Deus me tirou tudo, eu percebi que eu só tinha Deus. E temos um testemunho aqui nesta manhã de um homem, que está sentado entre vocês, que mais recentemente me disse: no meio de tantas crises e dificuldades, eu aprendi a valorizar a minha família. E eu louvo a Deus porque perdi tudo, mas não perdi minha mulher e meu filho. Vendo a figueira brotar, vendo guerras e possibilidades de guerra, saber que está próximo o reino dos céus. A palavra do Senhor ainda diz, verso de número 32, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça, e é verdade. Toda geração que experimenta guerra e rumores de guerra é uma geração que se aproxima do reino de Deus, porque o reino de Deus se aproxima dessa geração. Crentes da Alemanha Oriental, de Berlim Oriental, que quando o muro estava prestes a ruir,
vendo a destruição do muro, a maioria esmagadora da população, é claro, destruindo aquele muro porque reunificava novamente a Alemanha. Mas alguns olhando a destruição daquele muro e diziam, sabe o quê? Chegará o tempo em que nossas igrejas ficarão vazias devido ao consumismo e à futilidade. Estavam errados? Não estavam errados. Uma geração alemã, vivendo guerra e rumores de guerra, percebeu quão próximo estava o reino de Deus. E quando houve o fim declarado da guerra, perceberam quão longe as pessoas ficaram do reino de Deus. A palavra do Senhor ainda diz no verso de número 33, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não. A Bíblia diz que o inimigo, ele veio para matar, roubar e... Sabe uma coisa que o inimigo tem feito na sua vida? Não sou procurador do diabo, não gosto dele, detesto. Em um ambiente não ficamos juntos, porque somente o sangue de Jesus é poderoso. É enxotado pelo sangue que foi vertido na cruz. Não gosto nem de falar muito dele. Alguns dizem, mas a igreja presbiteriana não fala do diabo. Claro, tem tanto mais a saber de Deus ficar falando do diabo. Mas vou dizer uma coisa para você. E até alguns dizem, na igreja presbiteriana não tem endemoninhados. Como não? Claro que tem. É óbvio que tem. Mas nós não vemos expulsão. Eles são exorcizados na palavra durante o sermão. Cada coisa ruim que tem dentro de nós morre durante o sermão. E tem tanta coisa no mundo espiritual que você não percebe. Mas quantas vezes o pastor repreende um demônio e você nem viu. Você nem sabe. Tem demônio que aparece pelo olho. E é pelo olho que ele para. Porque nada pode atrapalhar o culto ao Senhor. O mundo espiritual é muito vasto, queridos. Como é grande. E quantas coisas acontecem que nós nem percebemos. Mas, não obstante, a última coisa nessa manhã que gostaria de falar é acerca de Satanás. Mas uma coisa eu te digo. Uma das coisas que Satanás tem feito, que ele tem sido exímio, tem sido vitorioso, mas tem ganhado de goleada, tem sido astuto, quase que perfeito, perfeito só Deus, mas fato é, como Satanás tem usado a mídia para tirar o evangelho do teu coração. Jesus diz, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. As palavras de Jesus não passarão. Mas sabe o que passa todo dia na nossa TV? Desgraça, besteira, pensamento covarde, futilidade. E aí o diabo diz, você quer sentir pobre? Olha uma casa bonita que tu nunca vai ter. Toma a casa dos outros. Maratona a casa dos outros. Maratona a vida de mulher que tem 10 filhos. Maratona. Maratona não. Pode maratonar. Maratona a família, que era fundamentalista, mas os filhos deixaram de ser da mesma religião. Maratone. Maratone a vida de pessoas que se relacionam com indivíduos que ainda estão como presidiários. Maratone. Maratone aqueles que só querem green card para se dar bem. Maratona a vida deles. Aí Jesus diz, as minhas palavras não passarão. O problema é que as minhas palavras estão aqui. E os crentes de hoje só querem a telinha. É futilidade o tempo inteiro. Se o indivíduo se acha gordo, o que ele faz? Vê um programa que tem gente, obesidade mórbida, ele diz, em relação a fulano que vai fazer um tratamento, eu até que estou bem. Aí pronto. Estou mentindo, igreja?
As palavras de Jesus não passarão, mas nós acordamos de manhã, vemos as palavras que são dos outros. Pegamos nossa condução com palavras que são dos outros. Almoçamos palavras que são dos outros. Trabalhamos com palavras que são dos outros. Sentamos-nos para discutir com palavras que são dos outros. Entramos na internet nessa rinha eterna aí de que é o bem contra o mal, eu sou o bem, então o outro só pode ser o mal. Mas amaldiçoamos com palavras que são dos outros. Quando virdes guerra, quando virdes o verão, e quando perceber que a figueira está brotando, o reino está próximo. As minhas palavras não passarão, disse o Senhor Jesus. Agora, quais palavras do Senhor Jesus estão no seu coração? Se nós perguntarmos as bem-aventuranças, tem aí de estalo? Os 10 mandamentos, tá vote? Mateus 6, está dentro? Mateus 7, está redondinho, só perguntar que sai? Provérbios 3, está calibrado? Aí nós tomamos surra de Testemunho de Jeová, que vem com uma versão da Bíblia traduzida, que não tem nada a ver com coisa nenhuma, mas os crentes também não vão no grego, porque também não sabem e não querem saber. As palavras de Jesus não passarão. E muitas das aflições que nós sentimos é porque as palavras de Jesus não estão dentro de nós. A igreja está. Compromisso de domingo está. A pinimba com o irmão próximo está. O rolo com o irmão não sei quem, isso está. Mas o evangelho, será que está, igreja? A palavra do Senhor ainda continua. Acautelai-vos por vós mesmos. Olha a postura que Jesus nos ensina a ter diante do fim. Primeira coisa que Jesus diz: acautelai-vos por vós mesmos. Em outras palavras, cuide de você mesmo. A Rússia entrou em guerra com a Ucrânia. E o Brasil? Não, peraí. Cuide de você. Independente se o Brasil falou ou não falou, você tinha um exame para marcar essa semana. Mas não marcou. Está fugindo, né? Você não quer cuidar da saúde e acha que vai ter um final feliz, né? Vai dar tudo certo com a gastrite, né? Vai dar tudo certo. É só não cuidar que cura sozinho, não é isso? É o que você acha. É o final feliz de quem não está nem aí para si, mas mascara isso, achando que é autoestima, vaidade, achando que é bacana. É o final feliz que nós queremos, quando nós observamos guerras e rumores de guerra, e a primeira coisa que nós fazemos qual é? E o meu prefeito falou alguma coisa? Meu governador falou alguma coisa? O pastor se posicionou? Vê se não tem uma mensagem cifrada aí, ó. Vê aí. Vê se não escolheu um versículo aí para... É isso. Falta a posição da igreja. É o nosso pensamento. Sabe qual é a posição da igreja? A igreja não anda 1 milímetro sem ser naquilo que Jesus diz. E quando Jesus diz: olha a figueira, olha o verão, olha as guerras, cuida de ti. É isso que Jesus diz. E não pregarei nada diferente do que está nas Escrituras. Sabe o que Jesus diz? Você quer ter a posição de Jesus? Jesus não tem partido, logo ele não é dividido. Sabe o que Jesus diz? Cuida de você. O povo ucraniano está sofrendo, não é verdade? Mas aqui a passagem de metrô vai aumentar. Tem alguma coisa a falar sobre isso? Ou é só para quem está lá longe? Cuida de você. Cabeça está boa? Pressão? Coração? Está tudo bem?
Acautelai-vos por vós mesmos, cuida de ti, cuida da mente, cuida do coração. Por quê? Para que nunca vos suceda que o vosso coração, que a vossa mente, ou no original cardio, o vosso caráter, fique sobrecarregado com as consequências da orgia. Não sei porque ele traduziu como orgia. No original, craipales, indigestão, vício. Fique sobrecarregado com as consequências do entorpecimento, como se fosse uma indigestão, por buscar cada vez mais nada sentir. Cuida de você, cuida da sua mente, do seu coração, para que você não fique sobrecarregado com a ideia de fugir da realidade o tempo todo. Para que você não fique viciado em um monte de remédio que te tira as emoções. Cuida de você. Cuida de você. Para que você não fique com a mente, com o seu caráter sobrecarregado de falsas sensações. Cuida de você, para que você não fique sobrecarregado com a embriaguez, com a bebida forte, com a bebedice. Mundo vai acabar, enche minha garrafa. Mundo vai acabar, me dá um copo. Começo da pandemia mostrava aqueles bairros americanos, aqueles bairros bonitos, né? Aquilo ali é bom demais. Nunca fui, mas deve ser, né? Nos filmes mostram aquelas casas, aquelas ruas largas, concretadas, retinhas. Aquelas casas você pode parar ou na calçada, você para na garagem, aquelas garajonas enormes, aqueles troços todos. No começo da pandemia mostraram aquelas ruas. E minha gente, o que tinha de garrafa do lado de fora? O pessoal já que o mundo vai acabar com o vírus, então nós vamos aqui fazer o saldão. Vai que a gente morre amanhã. E eram garrafas até dizer chega. Aí Jesus diz, olha só, minhas palavras não vão passar. Postura em relação à guerra e rumores de guerra é o seguinte: primeiro, o reino está próximo. Segundo, cuide de você. Terceiro, evite o entorpecimento. Quarto, evite a bebida forte. Olha o que Jesus diz. Antigamente o crente não podia beber. Depois o crente passou a tolerar, isso Brasil, passou a tolerar a bebida social e a sentar em um ambiente onde o outro estivesse bebendo. Depois o crente confirmou que bebia escondido. Agora, o crente, ele consegue bater uma foto bebendo. Daqui a pouco o crente vai confirmar que ele é igual o ímpio, que ele entorna para poder esquecer as agruras do mundo. Ele vai confirmar, ainda vai ter foto assim. Já faz, mas ainda não chegou nesse nível. Aí vem Jesus. Não faça isso. Isso não traz final feliz. A palavra do Senhor ainda diz: cuida de você, evita a sensação do entorpecimento, evita a bebida forte, e o cuidado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações desse mundo. Merenais, distrações desse mundo. O cara acorda de manhã, a primeira coisa que ele pensa: eu quero um tênis ou um calçado de tal marca. Aí ele olha para ver se a meia combina com aquele calçado. Não, mas a marca não está aparecendo. Aí ele pega uma outra calça que tem que ter a bandeirinha da marca. Depois a camisa tem que ter uma bandeirinha da marca. Depois um outro tem que ter uma bandeirinha da marca. Tem que ter um relógio que destaque a marca. O carro tem que ter a marca. Depois vai para um restaurante para bater uma foto onde mostra a marca. Depois ele tem uma televisão que tem que ser daquela marca. Você já reparou que nós vivemos em um curral de futilidades? Para pensar o seguinte: como esse mundo nos mantém presos em um curral para fazer dinheiro para as mesmas pessoas. Para pensar o seguinte: o que tu tem por quê? Porque precisa? Ou porque disseram para você que é status ter, que é bom você ter? Meu presbítero conselheiro de saudosa memória, meu mentor, meu amigo, meu irmão, me dizia o seguinte:
Oh, meu Deus. Eles trabalhavam com celebridades, né? Batiam foto e tal. E aí eles criaram uma festa, porque eles queriam entrar no troféu imprensa. Mas o troféu imprensa era do SBT. E o que eles criaram? Criaram um troféu da empresa dele. Fechava aquela saudosa churrascaria Porcão, faziam ali a entrega, aí vinham todas as celebridades, fotos e etc. E ele me disse: meu querido pastor, nós dávamos troféus, fotos, homenagens, ganhavam aquilo, saíam nas colunas dos jornais, vinham a Mauri Júnior, reportava aquilo, e eu digo a você, pastor, nós comprávamos aqueles troféus, sabe aonde? Digo, bom, banhada a ouro, vocês mandavam fazer? Não, pastor, ali no Saara. No Saara, porque para eles, pastor, o importante não era o troféu, era a sensação de que estava aparecendo. E era o que nós fazíamos. Eles nos pagavam para nós dizermos a eles que eles eram os melhores. Falei, então, Rubens, era basicamente o curral da publicidade. Você faz assim, ó, eles vêm. Aí você faz assim, eles vão. Isso é em tudo, pastor. O senhor quer ir no shopping por quê, pastor? O ar lá é puro. O senhor entra lá sem gastar R$1. E por que o senhor vai? É porque é bom. Bom para quem, pastor? É bom para mim que tenho loja lá. Quando o senhor tiver um filho, o senhor vai ver uma loja, seu filho vai querer entrar, vai querer bater foto, vai querer comprar uma camisa. É bom para mim. Para o senhor não é. Porque o senhor vai perder dinheiro e eu vou ganhar. Entendeu, pastor? É um curral. E as pessoas gastam dinheiro. O que você tem por quê? E quem te disse que é importante? Cuidado com as preocupações desse mundo. Sabe por quê? Verso de número 35. Aliás, final do verso 34. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Imagine você é preocupado agora olhando o relógio. Pastor, acaba em 3 minutos, pastor. Acaba em 3 minutos que o restaurante abre meio-dia, mas tem uma filinha, tem que pegar o valet. Pastor, ainda tem que passar no depósito de bebida lá, que ainda tem um negocinho para eu beber mais tarde, pastor. Aí imagine você preocupado com tantas coisas, e você não percebeu, mas o reino já é chegado entre vós. Aí o mendigo está dando glória a Deus, e você olha, passa, você acha que ele está maluco. Você que não percebeu, o reino já foi instalado. Aí você olha as pessoas em Petrópolis, que parece que com a Ucrânia acabou Petrópolis. Aí você olha as pessoas em Petrópolis felizes, gratas pela solidariedade, e você diz, tadinha, a pessoa está em estado de choque, né? Porque quem perde tudo não pode ficar assim. Você não percebeu, o reino de Deus já chegou lá. E você está preocupado com molho shoyu, com bacon. Está preocupado com a memória do computador, se o HD é SSD. Está preocupado. Você está preocupado se o carro valorizou mais ou menos. É com isso que você está preocupado. Mas aí tem as mães que recentemente, algumas estão tendo seus filhos, estão dando à luz a filhos com tantas disformidades. Algumas outras mães com filhos maiores descobrindo o nível de autismo, como tem aumentado na nossa sociedade. E elas levando seus filhos às clínicas todo dia para serem tratados, para conseguirem ter um nível básico de civilidade em um ambiente social. E elas dando glória a Deus porque tem um tratamento. E você olha e diz, tadinha, que sacrifício. E ela diz, louvado seja Deus porque eu tenho um filho. Você não percebeu, você já ficou para trás. O reino de Deus chegou na vida daquela mulher.
Sabe o que Jesus diz? Em períodos de guerra, rumores de guerra, cuida de você mesmo. Evite o entorpecimento, evite a bebida, evite as futilidades deste mundo, porque se você estiver assim, você não vai perceber que o reino já foi instaurado. E para nós finalizarmos, o que devemos fazer nas circunstâncias atuais? Verso de número 36, leiamos. Aliás, mulheres, leiam. 1, 2, 3 e vigiai. Homens, o que devemos fazer nesses tempos que vivemos? Toda a igreja, vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. O que devemos fazer? Jesus ensina. A primeira coisa a fazer, observe, vigie. Não é para dar pitaco, não é para fazer comentário, não é para cavar comentários. Observe. Sabe o que Deus, que sabe de todas as coisas, sabe o que Deus diz para nós? Olhe. Olhe. Não fale. Olhe. Ouça. Não fale. Ouça. Olhe. O que está acontecendo no mundo? Canadá está em paz? Céu de brigadeiro? Olhe. Austrália está tudo bem? Áustria está tranquilo? China, tudo legal? Olhe. Estados Unidos de vento em popa? Não responda. Olhe. Ouça. Observe. Vigie. Nossa sociedade é assim. Plumas e paetês e purpurinas. Na hora que vem a guerra, as coisas se tornam o que sempre foram. Não tem diferença entre a guerra que o povo judeu travava e as guerras que são travadas hoje. Não tem diferença. Quem tem que ir para a guerra são os mesmos que vão à guerra. Quem tem que reconstruir a sociedade são as mesmas que reconstroem a sociedade. Não tem diferença. Olhe, observe, analise. Sabe o que Jesus diz, meu filho? Vigie. Em uma tradução mais livre, conforme o texto literal, fique desperto. Fique desperto. Segunda coisa que Jesus diz: vigiai, pois, a todo tempo, e fazendo mais o quê? Orando, deomai, orando, suplicar, querer para mim, implorar, implorando, querendo para você que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder. As pessoas estão perdidas? Observe e implore para não ficar assim. As pessoas estão divididas? Observe e queira para você não querer ficar daquele jeito. É o que diz Jesus. Sabe onde Jesus aplicou isso? Você se lembra quando João Batista, preso, doido por uma revolução popular, que agora não dá para entrar em detalhes sobre a vocação dos discípulos de João Batista, que o nosso tempo é escasso, mas João, formando um exército, está preso. E Jesus está solto. E nada de libertar João. E aí João manda emissários para perguntar:
E a pergunta é a seguinte: pergunta para ele se ele é realmente quem estava para vir, ou seja, se ele é o Messias de Isaías, ou se nós, na verdade, vamos ter que esperar é outro. E aí Jesus responde com esse versículo aqui: vá e diga a João o que você está vendo e ouvindo. Os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos andam, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. João queria a guerra, sabe o que Jesus faz? Manda observar. É isso. Se Jesus agiu desse jeito, igreja, nós vamos agir de outra forma? Observe e fique desperto. Qual o final feliz para quem não cai no canto da cotovia? Qual o final feliz para aquele que se mantém segundo o que Jesus diz? Qual o final feliz para aquele que sabe que quando a guerra o reino está próximo, que nenhuma geração em guerra passa a guerra sem perceber que o reino está instaurado? Qual é o final feliz daquele que percebe, que desperta e percebe que a mídia tenta tirar o Evangelho do nosso coração o tempo inteiro? Qual o final feliz daquele que cuida de si o tempo todo, que evita o entorpecimento, que evita o estado de bebedeira, que evita a preocupação, as futilidades desse mundo? Qual o final feliz daquele que vigia e ora? Está escrito no finalzinho do verso 36. Vigiai, pois, a todo tempo orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder. E o que vai acontecer conosco? E estar em pé na presença de quem? Sociedade vai passar. Esse mundo vai passar. Você acha que você deve satisfação social? Vai passar. Mas quando você fechar os olhos aqui, você vai se encontrar com Ele lá. E é lá, meu amigo, que tudo acontece, não é aqui. É lá. É diante dEle. É abrindo os olhos e vendo a realidade de uma outra forma. E é abrir os olhos lá e dizer: meu Deus, sempre esteve entre nós e nós não enxergávamos, agora estou vendo tudo. Eita! E Ele olhando para você, é lá. E é lá que você tem que estar de pé, não aqui. Aqui você está de joelhos. Aqui você está em fervente oração. Aqui todo mundo te tira de omisso, de passivo, de bucha. Porque você sabe que não é aqui, é lá que tudo termina, e para alguns é onde tudo começa. É lá que você tem que estar de pé. É lá que Ele tem que olhar para você e dizer: vinde bendito do meu Pai. É lá. Se a mídia disser para você: fala alguma coisa, fala o que disse Jesus. Observo e imploro. Recebemos a palavra do Senhor e agora podemos demonstrar materialmente quão sensível e quão fiel é o nosso coração através da nossa oferta, primeiro ofertando, colocando diante do Senhor a nossa própria vida. Segundo, colocando diante dele nossos recursos. Nós auxiliamos tantas pessoas, tantas instituições de caridade, missionários. É momento de gratidão, é momento de caridade, é momento de entrega. E esse tempo será conduzido pelo nosso irmão presbítero Tiago Bolsas. Vamos ler, igreja, o texto que nos conduzirá ao ofertório, que está no livro de Lamentações, capítulo 3, de 22 a 24. Quem está com a sua Bíblia em papel, ou em aplicativo, ou mesmo no site, Lamentações, capítulo 3, versículos 22 a 24. Vamos ler de forma alternada. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Todos.
A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Nós que estamos aqui no culto presencial, ao mesmo tempo, né, praticamente ao mesmo tempo que o culto online, né, estaremos fazendo a marcha das ofertas. E você, neste momento do cântico agora, do louvor, coloque-se também, consagre a Deus o seu dízimo, se você já o ofertou, oferte agora, ou prepare-se para ofertá-lo amanhã, e coloque diante de Deus não apenas o seu dízimo ou a sua oferta, mas também a sua vida. Louvemos a Deus com o cântico Consagração.
Deus seja louvado. Ao Rei dos Reis consagramos tudo aquilo que somos. Oremos consagrando ao Senhor nossos dízimos e ofertas, ofertas de caridade às instituições, missionários, bem como oremos pelo nosso missionário Lucas Freitas, que está na cidade de Cunha, em São Paulo. E esta oração será feita pelo presbítero Tiago Bolsas. Oremos. Louvado Senhor pelo dia de hoje, Senhor, por estarmos, Senhor, novamente em Tua casa, Senhor, ou através da internet, podendo ofertar a Ti, Senhor, podendo fazer este trabalho, Senhor, que é muito mais do que apenas dar um recurso material, mas é colocar na Tua mão, Senhor, nas Tuas mãos, porque sabemos que de tudo vem de Ti, os nossos recursos, nossa renda, nosso trabalho, Senhor. Colocamos na Tua mão, Senhor, esse recurso, e a Tua casa, através dos presbíteros, diáconos, irá administrar para as pessoas que mais necessitam, Senhor, para manter este templo, este culto online também, Senhor. Tudo necessita desse recurso, Senhor. Então pedimos que abençoe esses recursos, Senhor, que chegaram aqui, especialmente o missionário Lucas Freitas, que está em Cunha, em São Paulo, essa semana, Senhor. Oremos para ele, coloque todos os dias nas pessoas que estão aqui ouvindo a intenção de oração por esse missionário, pelo trabalho que está fazendo de evangelizar, e que sua palavra seja cada vez mais espalhada e vá a muito mais pessoas, conforme a Tua vontade. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Louvado seja Deus. O Senhor Jesus nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meu irmão e minha irmã, que o Senhor, Ele te abençoe e te guarde. E que a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão, que as consolações, que a alegria e que a paz que emana do Espírito da verdade repouse sobre você, sobre a sua casa, sobre toda a sua família, sobre toda a nossa igreja e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre.
Amém e amém. Amém. Nós queremos agradecer a sua participação neste ato de culto ao Senhor. A sua presença, quer seja física, quer seja online, como estamos agora aqui, ela é importante, ela é vital. Nossa gratidão a você que participa do culto, curte, deixa o seu like, dá aí o joinha, compartilha esse link com pessoas as quais você deseja que elas sejam abençoadas também por Deus. A nossa gratidão e o nosso carinho. Temos irmãos que participam do nosso culto, brasileiros, e temos também brasileiros que estão em outros países. Um abraço especial, muito carinhoso à nossa irmã Jane, irmã da Janete, que está na Alemanha, e ela com seus filhos participam dominicalmente deste culto ao Senhor. Que Deus abençoe a todos. É triste esse momento agora, que nós temos que nos despedir, mas não é um adeus, é um até breve, porque no próximo domingo estaremos aqui a partir das 7 da manhã, cultuando ao nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe. Até o próximo domingo, se Ele permitir. Paz. Paz.